Eu vou usar 2 domingos para revisão dessa lição 28. Se eu tentasse fazer em uma, ia ficar um restinho para a semana que vem. Dividindo em 2, talvez fique curto, mas vale a pena, tá bom? E aí, depois dessa lição, vocês vão trazer o livro de vocês, que aí nós vamos usar a dinâmica que a gente costumava usar, ok? Então, essa semana, hoje, e próximo domingo não precisa trazer livro. Depois, então, já procura onde está, tá bom? Deixa no sol se mofou, e traz para cá, para a gente continuar os estudos do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são, na verdade, o núcleo, né, da palavra de Deus, o centro, né, da palavra de Deus para o povo de Israel. É, na verdade, a lei, ok? Tanto a lei civil como a lei religiosa, ok? Então, nós temos essa aliança chamada de aliança mosaica. Então, Deus trabalha com indivíduos e com nações à base de aliança, ok? Cristo também fez uma aliança conosco, né, cuja a responsabilidade Jesus cumpriu, pagando o preço dos nossos pecados, enviando o Espírito Santo para habitar no nosso coração, e o Espírito Santo continua atuando na nossa santificação. Jesus continua cumprindo a responsabilidade lá no céu, advogando a nossa causa, e a nossa responsabilidade se resume, por exemplo, em Mateus 28, ok? De sermos testemunhas através da nossa vida e também falando sobre o amor de Jesus pelas pessoas. A aliança mosaica é o relacionamento de Deus com o seu povo, na qual o povo demonstraria a sua responsabilidade, o seu amor e a sua devoção a Deus cumprindo os mandamentos. Lembrando que, pela graça, os mandamentos também têm as leis cerimoniais, que incluem as cerimônias para perdão de pecados, ok? E Deus, a responsabilidade de Deus era cuidar do povo, proteger o povo, proteger a nação, proteger aquela terra. No deserto, entre o Egito e Canaã, o Santo Senhor Deus faz uma aliança com Israel, dando a ele um conjunto de leis que expressam sua aversão ao que conhecemos como pecado. Então, através da lei, nós temos um bom exemplo do que é o pecado, dos efeitos do pecado, como nós cometemos esses pecados e como lidar com eles. A lei ou os princípios da lei dos 10 mandamentos é para a igreja também. Então é preciso fazer uma distinção sobre os rituais religiosos do Antigo Testamento, que tem a ver com sacrifícios e tudo mais, com aquela questão que é a lei, tá bom? Os 10 mandamentos, as leis morais, e a gente vai ver mais para frente, né, que o judeu pegou essas leis. Deuteronômio já deu muito mais informação, ok? E os próprios judeus depois, adequando a lei à cultura, fizeram ou transformaram essas leis em 613, na qual Jesus disse que eles deviam obedecer. Só não devia de imitá-lo os fariseus porque eles não obedeciam. Mas a lei, ela era boa, ok? Abram a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 20, ok? A lei de Israel, nós vamos ler, tá bom? Deixa isso aí. Eu não vou projetar Êxodo capítulo 20, mas eu creio importante a gente ler. Sei que muitos já conhecem, ok? Mas tudo o que está aqui em Êxodo capítulo 20 é para a igreja, é para nós também, ok? Abriram? Então falou Deus essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Para nós, Deus nos tirou da onde? Isso, da escravidão do pecado, ok?
ok? Não terás outros deuses diante de mim. É para nós? Sim. Ok? É lógico que aqui enfatiza depois as imagens e tal, ok? Mas temos os ídolos do nosso coração, ok? Corintianos, palmeirenses, flamenguistas têm seus ídolos, que precisa destronar. Esses são mais fáceis, não é? Mas tem outros ídolos que a gente precisa destronar, ok? E Deus vai mostrando para nós, na nossa carreira cristã. E alguns aparecem depois, ok? Mas é importante. Então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não há... Cuidado com o pôster que tem em casa, tá bom? Eu preciso dar alguns alertas, ok? Então, cuidado com esses pôsteres, né, que a gente coloca às vezes na parede. Só cuidado, tá? Não estou dizendo que cada pôster que você tem na parede é pecado, viu, gente? Tá bom? Ok? Mas jovens, até adultos, têm seus ídolos aqui, né? E essas pessoas, às vezes, ou na maioria das vezes, não são exemplo de nada em relação ao cristianismo. Então, por favor, né? Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deixa eu só fazer uma observação, é importante, ok? Ezequiel deixa bem claro que a alma que pecar, essa morrerá. Então esse texto não ensina que o meu pecado vai ser cobrado e vai ser, entre aspas, penalizado, por exemplo, no dia e na Giovana. Não é isso, porque Ezequiel deixa bem claro que não é assim. Mas, por outro lado, a educação que eu dou para eles, e o exemplo que eu dou para eles, e o mau exemplo que eu dou para eles, pode fazer com que eles se tornem meus discípulos, e aí Deus vai visitar o pecado deles, da mesma maneira que visita o meu e trata os meus, ok? Mas a ênfase aqui está na misericórdia de Deus, né? Ele é misericordioso até 1000 gerações. É uma maneira de dizer que ele é misericordioso por quem ele quer ter misericórdia. E isso é uma boa notícia também, não é? Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E é uma área que precisamos tomar muito cuidado, tá bom? Usar o nome de Deus desnecessariamente. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Vamos falar um pouquinho sobre o sábado mais para frente, mas aqui nós temos um princípio bíblico muito importante, não é? Que é dado em Gênesis, a importância de termos um dia de verdadeiro descanso, porque somos um corpo que precisa descansar e dar mais tempo para Deus. O sétimo dia, o sábado, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então aqui nós temos o princípio. Okay? Então isso aqui não é um mandamento religioso. Quando cita, okay, o exemplo da criação, mostra que é uma necessidade do ser humano ter um dia de descanso e um dia de lembrar quem é o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Novo Testamento, Efésios capítulo 6. Primeiro mandamento com promessa: obedece e honra.
ok? Não importa a idade, honrar sempre. Obedecer, quando é bíblico, sempre, ok? E quando se torna independente, então permanece a honra, ok? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os bois, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o canglor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Então Deus criou meios de demonstrar que isso vem dele, que isso é sobrenatural, que é Deus falando. É por isso que nós temos, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, quando nós temos uma informação nova de Deus, quando nós temos uma mais revelação da palavra de Deus, ou que esclarece ou que apresenta coisas novas, nós vemos eventos miraculosos. Então a gente vê evento miraculoso na criação, que nós deixamos de lado porque nós não estávamos lá, ok? Mas mostra que é um evento miraculoso. E depois, na palavra de Deus, nós vamos ver eventos miraculosos apenas em Moisés e Josué. Por quê? Porque Moisés agora está trazendo novas informações para o povo, provando que aquilo que está sendo dito ou falado vem de Deus. E Josué, por quê? Josué estava assumindo a liderança no lugar de Moisés. E as pessoas precisavam acreditar que realmente era Josué o representante agora de Deus no lugar de Moisés, e você vê Josué também fazendo milagres. E depois você vê um grande período sem milagres. E depois a gente vê eventos miraculosos quando os profetas entram em ação, dizendo para o rei e dizendo para a nação como eles deviam se comportar. Inaugurado por Elias e depois Eliseu. E ambos fizeram muitos milagres. E depois você percebe que esses milagres param. E depois acontece novamente quando? Entende? Com Jesus e os seus discípulos. Isso é muito importante. De tempos em tempos, Jesus faz milagre, Deus faz milagres, mas Ele faz o milagre. Não é uma pessoa específica com poder que vai lá, impõe a mão ou pede e as coisas acontecem. Isso é muito importante no contexto que nós vivemos, na qual o meio pentecostal, infelizmente, interpretam errado essa questão de milagres e tudo mais. E começam a cobrar coisas que Deus nunca prometeu e começam a viver de maneira errada, por não interpretar corretamente as Escrituras. Então o povo aqui tinha prova suficiente de que era Deus, tanto que eles tremeram. E é assim que as pessoas devem se comportar quando eles têm uma visão de quem é Deus. Ok? Disseram a Moisés, então eles ficaram estremecidos, ficaram com medo de longe e disseram a Moisés: fala-nos tu conosco. É você que vai falar com a gente, tá bom? E nós te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. É outro conceito, né? Quem vê de maneira física a ação de Deus, teme a Deus, tem medo mesmo, tem medo de morrer. Né? Quem vê, quem entende quem é Deus, né? Ele reconhece que ele não é nada, que ele é um pecador, que ele merece morrer mesmo. Né? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, né, tem essa experiência quando ele percebe o seu pecado e a santidade de Deus. Por isso é que corre para Jesus. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, na verdade, irmãos, o nosso estilo de vida, ele revela o nível
do amor e do temor que nós temos a respeito de Deus. Então, você quer saber o quanto nós, ou você particularmente, teme a Deus, isso é, teme o efeito do pecado na sua vida. E você e eu queremos saber o quanto nós somos devotos a Deus. Olhe para o seu próprio estilo de vida e as decisões que você toma de maneira consciente e as de maneira inconsciente, quando são pecados, como é que você reage. E aí você vai ter um termômetro exato de como você considera Deus e o seu relacionamento com Deus. Ok? Nenhum de nós considera Deus como Deus de maneira perfeita. Ok? E Deus fala que isso faz parte da carreira cristã. Mas nenhum de nós devemos tratar Deus hoje como nós tratamos ontem. Entende o exemplo, né? Quer dizer, eu estou aprendendo mais, eu estou tendo mais experiência. Então hoje eu trato Deus com mais temor e mais devoção do que ontem. E vocês entendem, de ontem para hoje, eu sei que existe quase nenhuma mudança, mas é uma maneira de explicar que nós sempre temos que estar amadurecendo no nosso conhecimento a respeito de Deus e o nosso amor e a nossa devoção a Deus, para não ficarmos estacionados, né? Na verdade, é que nem... Alguém já cometeu o pecado de acender balão? Né? Na minha época não era pecado. A gente tinha o chinesinho, lembra? Balão chinês. Vocês não é da minha época, né? Ok, tá bom, mas o balão ele é muito interessante, né? Ou o balão desce, sobe, ou ele desce. Ele não fica estacionado. Ele precisa do ar quente para ele continuar subindo. E quando o ar esfria, ele desce. Isso quando ele não pega fogo no meio do caminho. Cristianismo é isso. Ou o nosso coração está sempre aquecido por Deus, então a gente está crescendo, né, no relacionamento com Ele, na santificação, na devoção. Ou a gente está descendo, não existe um patamar que você diz, está legal por aqui, vou ficar por aqui. Isso é muito importante, ok? E esse texto fala sobre isso. À medida que eles iam tendo experiência até em questão de desobedecer à lei, né? Então eles iam demonstrar a tristeza de terem desobedecido a Deus e entender o prejuízo do pecado através dos sacrifícios. Mas não era para permanecer como estavam, ok? Está começando a aparecer coisa aqui no computador que não é para aparecer, então não sei o que fazer. Vamos ver, beleza. Irmãos, a lei para Israel é isso aqui, tá bom? É uma aliança, tá bom? É um acordo entre duas partes, ou, né, uma pessoa e mais pessoas, que descrevem de maneira bem específica a relação, a obrigação que era esperada e os benefícios, né, por parte daqueles que seguem essa orientação. No caso de Deus, ele não recebe benefício nenhum nesse relacionamento. Deus não precisa da nossa adoração. Ele não é que nem aqueles deuses, né, do Egito, ou seja lá o que for, e que a força deles ou o poder deles depende da nossa devoção e assim por diante. Não, Deus não depende de nada, ok? Mas nós dependemos da obediência para recebermos as bênçãos e o cuidado do nosso Deus, ok? João capítulo 4, versículo 20 diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Por quê? Porque a lei, os 10 mandamentos, coloca 4 mandamentos que se relacionam diretamente a Deus, e os outros 6 relacionamentos têm a ver com o ser humano, ok? E as leis que Deus dá para o ser humano, é uma forma de demonstrar amor, primeiramente a Ele, a Deus, e também depois ao ser humano. Então, se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, isso é, se a pessoa guarda o sábado, ok? Mas ele comete adultério, né? Vai dormir com a mulher do outro, ele está quebrando a lei e está demonstrando falta de amor para com o irmão e está demonstrando falta de amor para quem deu a lei.
para Deus. Porque a lei honra a Deus, a lei agrada a Deus, ok? Então, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode, não tem poder para amar a Deus a quem não vê. Então, a nossa capacidade de demonstrar amor a Deus, ela é volúvel. Entendem vocês que eu quero dizer? Depende do amor que eu demonstro aos irmãos. É como se você precisasse, um exemplo, né, de uma vitamina, e se você não toma aquela vitamina, você já sente no dia seguinte o efeito dela. Mas se você toma, você também sente. Então, a nossa vitamina espiritual é demonstrada através do amor aos irmãos. Ok? E um outro mandamento diz que é demonstrado também ao amor aos nossos inimigos, que é através da evangelização e tendo um estilo de vida que os atrai para a evangelização. Então, irmãos, a lei de Israel era uma das leis mais completas do povo da época. Ok? Então, comparando com o povo da época, é a lei mais completa que existe. Provavelmente é a lei mais completa em todas as épocas, mas com certeza daquela época. Porque a própria Bíblia diz, tem aquela pergunta, né? Qual é o povo que tem uma lei como esta, né? Que preenche todos os requisitos, que adora a Deus como ele deve ser adorado e que o povo cuida um do outro como deve ser cuidado. Ou se preocupa um com o outro como deve ser preocupado. É isso que a lei é, ok? A lei de Deus é completa, ele trata de assuntos atuais, então tem uma listinha que eu coloquei aqui, né? Questões trabalhistas, direito dos escravos, o direito que os senhores e os deveres que os senhores tinham naquela época, revela a preocupação de Deus. Ok? Saúde pública e saneamento, né? Tem lei até onde você deve, né? Qual é o tipo de banheiro que você tem que usar. Se você ler Deuteronômio, você vai ver isso. Ok? A lei do Antigo Testamento protege a mulher. Se vocês lerem Números e Deuteronômios, é uma proteção para a mulher, é uma proteção para o casamento, trata de relacionamentos sociais, a questão de penalização de crimes, então existe penalização mais severa e penalização menos severa, inclusive penalização contra a morte, ok? Tem questão agrária, experimenta ler Deuteronômio prestando bastante atenção, perdão e até dívida de perdão, perdão de dívida, tem lá no Antigo Testamento. Lá tem leis que protegem o pobre, ok? Uma responsabilidade individual, mas uma responsabilidade também da nação, através dos levitas, ok? Inclusive proteção do bebê na barriga da mulher, né? Se alguém provocasse algum acidente com uma mulher grávida, e o filho ou o bebê morresse, ok? Pena de morte. Interessante, ok? Então, quando a gente lê o Antigo Testamento e a lei explicada, a gente vai ver que é uma lei perfeita, realmente, porque ela vem de um Deus perfeito. Infelizmente, a aplicação não é perfeita, porque quem aplica é o ser humano. Mas a lei em si, ela é perfeita, não é? Então, quando a gente imagina algumas leis que estão sendo colocadas no nosso país hoje, né? Hoje não é um chavão, né? Parece que aquele que quebra a lei, ele tem mais proteção do que nós, né? Entende? Inclusive, né, a família dessas pessoas às vezes recebe ajuda do governo, né, que é muito maior, por exemplo, do que um trabalhador que ganha 1 ou 2 salários mínimos. Então e as leis novas que estão sendo criadas, a gente vê realmente o dedo humano, né, da injustiça e da imperfeição. Mas quando a gente observa a lei de Deus, a gente vai ver algo perfeito para pessoas imperfeitas. É por isso que tem até pena de morte e outras penalizações, ok? Então, nós temos essa aliança, né? E ela foi feita nesse período, enquanto
eles estavam se preparando para ser nação. Okay? Eles não tinham território, mas para Deus eles já eram considerados uma nação nômade, né? Na qual eles têm um líder espiritual que é o próprio Deus, né? Através da coluna de fogo e da nuvem, né? E esse governo mediatório através de um ser humano. Moisés ali representava Deus, o governo mediatório de Deus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Partindo de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, a qual se acamparam, ali, pois, se acampou Israel, bem de frente do monte. Então, gente, coisa rápida. 2 meses depois que eles saíram do Egito, 2 meses depois que eles saíram do exílio, né, daquela escravidão, chegaram lá no Monte Sinai, é conhecido também como Monte Horebe. Lá Deus anuncia a aliança com Israel, dizendo, olha, agora é tudo diferente, ok? Agora vocês são governados por mim, através de Moisés, né? Falar o mal de Moisés lá, era leproso, insistiu, morria. Se vocês lerem a história ali, é assim que funcionava, porque ele representava Deus mesmo sendo falho, ok? E agora vocês têm uma lei, ok? Vocês têm algo que vai governar vocês como nação. Vocês agora têm uma lei religiosa, mas também vocês têm uma constituição legal. E é nisso que vocês vão ter que viver cada dia. Isso garantia para Israel segurança. A lei cumprida, ela traz muita segurança. Então, a lei é uma demonstração de amor de Deus para o ser humano. Isso é muito importante que a gente entenda. Mesmo que essa lei no Novo Testamento é usada para demonstrar o quanto nós somos pecadores. Mas a Bíblia ainda diz que a lei é boa, não é? Porque ela nos conduz a Cristo, nos conduz a Deus. Aliança de Deus com Moisés e com os israelitas, Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 8, mas eu vou ler algumas partes só, tá bom? Subiu Moisés a Deus, então lembra da história? Ele deixa o povo e agora ele vai lá sobre o monte. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Então, isso é importante, né? Moisés não chegou lá e não começou a verbalizar ideias dele, não começou a verbalizar experiências da lei egípcia que ele havia aprendido lá, não, tá bom? Aqui começou do zero, tá bom? Ele passou exatamente o que Deus ordenou, tá bom? Versículo 4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, irmãos, lembra quando aparece o termo se. Aqui é uma aliança condicional. Na Bíblia há alianças incondicionais. E na Bíblia há alianças condicionais. Alianças incondicionais, Deus vai cumprir independente da fidelidade com quem Ele combinou. Alianças condicionais, é condicionada à obediência. Ok? Aliança feita aqui com Moisés e o povo é uma aliança condicional. A aliança feita com Abraão é incondicional, que inclui a terra, mas com Abraão é incondicional, com Israel é condicional. Isso é, Israel vai ter a terra quando cumprir as condições. Só vai cumprir as condições, e vocês sabem que eu acredito no milênio literal por causa disso, por exemplo, porque Deus não falha. Mas é muito importante. Nós temos alianças incondicionais com Deus. A nossa salvação ela é incondicional. Temos alianças condicionais.
buscar em primeiro lugar o reino, e estou dando um exemplo, que eu sempre cito esse, que é para lembrar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, existe aliança condicional e aliança incondicional. Ok? Então, se diligentemente ouvires a minha voz, e o que é ouvir a voz? Está aqui. E guardardes a minha aliança, então ouvir para obedecer. Então sereis minha propriedade peculiar. Peculiaridade peculiar é um tratamento. Essa palavra significa literalmente, vocês vão ser para mim uma possessão de valor, um tesouro. Então, como é que você cuida de algo que é precioso para você? É o que Deus está dizendo, eu vou cuidar de vocês dessa forma, mas se. E aí você vai ver ao longo da história de Israel como Deus é extremamente longânimo. E você vai ver na sua história, na minha história de cristianismo, como Deus é longânimo. Como a gente às vezes comete pecados e fica um bom tempo naquele pecado, e cuidado com o que eu estou dizendo, e não acontece nada fisicamente com a gente. Por isso que demorou muitos anos até Deus falar para Israel, agora vocês vão para o exílio. E por isso que às vezes demora, né? Deus é misericordioso conosco. E aí a gente vira sem vergonha. Precisa tomar cuidado com isso. Ok? Então vocês serão para mim, né, possessão entre todos os povos, porque toda a terra é minha, então todos os povos são meus. Todos, sem exceção. Mas vocês vão ser de maneira especial, de maneira, né, peculiar, única. Ok? Vós serei reino de sacerdotes, começa uma responsabilidade, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os líderes do povo, os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, e a gente vai parar aqui e vamos continuar na próxima semana, tá bom? Ok? Porque se eu for para frente, vou passar bastante do tempo. Mas eu quero enfatizar, irmãos, como Deus começa a apresentação, né, das suas exigências. Você percebeu como ele começa? Ele diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vocês chegaram até aqui. Novamente, irmãos, nós temos que lembrar sempre de onde Deus nos tirou e como Ele está cuidando de nós até o dia de hoje. Nós temos que educar a nossa mente e o nosso coração, lembrando que nós éramos trapos de imundícia. Entende? E Deus decidiu nos salvar. E como Ele tem cumprido, como Ele tem cuidado de você e de mim, mesmo quando nós falhamos. Como Ele é paciente, né? Você tem que lembrar cada vez que você vai lá para a sua casa agora no inverno e você pega aquele cobertor quentinho e ele vai sobre você e dizer, nossa, isso aqui é Deus que está me dando. Você vai lá e tem o que comer e você tem o seu emprego, entende? E você tem até regalias. Você tem que lembrar, não é aquela oração automática que a gente faz na hora do almoço. Não, de verdade, você parar e falar, não, eu não mereço isso. Não é pelo esforço do meu trabalho, é porque Deus está te dando vida. É porque Ele ainda não te deu um aneurisma, é porque Ele não deixou você aleijado. Entendeu? É isso. Nós temos que lembrar de onde nós fomos tirados. Isso vai nos ajudar muito a perseverarmos e andarmos com o Senhor e entender que as exigências dEle é uma bênção para nós. Amém? Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tirou realmente da escravidão do pecado.
Obrigado porque quando pecamos, o Teu Santo Espírito nos cutuca. Obrigado porque é o Senhor que nos dá arrependimento, ó Pai. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão, tendo uma vida, ó Pai querido, exemplar diante daqueles que observam o nosso dia a dia e também, ó Pai, aproveitando oportunidades para anunciar verbalmente o amor de Deus através do sacrifício de Jesus, ó Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho. Amém. Aleluia, amém. Eu acho que